Olá, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, Senhor Espírito Santo. Que todos os vídeos que nós temos procurado gravar aqui, ou temos gravado, seja com o entendimento dos céus, ó Deus, seja com a inspiração do Senhor. Porque as pessoas que estão nos ouvindo do outro lado, ó Deus, elas estão ali para receber de Ti a Tua direção, a Tua bênção. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor nos dê sabedoria para que tudo que nós viemos falar aqui venha a ser de Ti, ó Deus, seja para a nossa exortação, seja para nos abençoar, curar, libertar, mas que ela venha dar frutos para a glória do Senhor, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, abençoe esses momentos que vão passar aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui já com a nossa Bíblia aberta, no livro de 2 Reis, capítulo 22, e eu gostaria que você nos acompanhasse. Você tem uma Bíblia? Pega a Bíblia, nos acompanha, dá um pausa aí, você pode dar o pausa, e pega a Bíblia, tá certo? Todas as vezes que você vir assistir os nossos vídeos, venha com a Bíblia na mão. Se você pode estar com a Bíblia na mão, se você está num local que você possa abrir a Bíblia, tem lugar que não vai dar para você fazer isso, mas depois você chegando em casa, você faz. Você pode estar dentro do ônibus, às vezes no local de trabalho, não dê para você fazer isso. Mas se você tem um local, pega a Bíblia e nos acompanhe na Bíblia. No livro de 2 Reis, capítulo 22, diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que os dê nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para reparar os estragos da casa, os carpinteiros, edificadores e aos pedreiros, e compre madeira e pedras lavradas para reparar os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e os entregaram na mão dos que dirigem a obra e tem o seu encargo à casa do Senhor. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E ordenou ao rei Ilquias, o sacerdote Aicã, filho de Safã, e Aquibó, filho de Micaías, e Safã, e o escrivão e Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Bem, deixa eu parar por aqui. Meus irmãos, nesta época aqui do rei Josias, você veja que a palavra lá no capítulo 22 já inicia dizendo que ele fez o que era bom, o que era reto, e andou nos caminhos de Davi seu pai, que na verdade era o seu bisavô, o seu avô, né? Seu pai na fé, assim que ele fala, por causa da tribo dele. Então, ele de imediato, ele mandou reparar a casa de Deus. O que tinha acontecido naquela época, pessoal, era uma apostasia. Aquele reino tinham vivido por causa dos reis que passaram, que não guardaram a palavra de Deus, se desviaram da palavra de Deus para seguir outros deuses. O que aconteceu naquela época foi uma apostasia. Tanto que o livro da lei, né, o livro da lei de Moisés, estava desprezado, jogado lá na casa de Deus. A casa de Deus estava toda quebrada, tanto que você vê, que quando nós lemos ali, que o rei mandou pegar todo o dinheiro que se levava para a casa de Deus. Você vê, o dinheiro estava lá na casa de Deus.
E o rei usou o dinheiro que foi dado para a casa do Senhor, para quê? O que nós lemos lá? Com a casa do Senhor. O rei não usou o dinheiro da casa do Senhor com ele. Ele não usou o dinheiro da casa do Senhor com ele. Ele não usou. Ele usou o dinheiro da casa do Senhor para reparar a casa do Senhor. A prioridade ali, ele usou para a casa do Senhor. E veja que ele não pediu nem conta daquilo, porque a Bíblia diz que os homens que tomavam conta daquilo agiam com fidelidade, não havia desvio. Será que é isso que nós podemos dizer dos dias de hoje? Será que é isso que nós podemos dizer de muitas placas de igreja, que estão agindo com fidelidade? Que estão usando o que se dá na casa do Senhor para reparar realmente a casa do Senhor? E quando eu digo reparar a casa do Senhor, não estou me referindo só à parede, porque eu já disse aqui, repito, manter uma igreja aberta não é barato, mas ninguém manda eles construir esses mausoléus aí. Ninguém manda eles construir esses mausoléus aí, que só dá despesa. Mas as paredes, né, o reparo que eu estou falando de vidas, de pessoas. Eles gastam muito mais dinheiro em programa de televisão, em coisas que não tem nada a ver com almas. Entendeu? Ficam aí em cima desses programas de televisão, com as suas carinhas cheias de pó de arroz, parece até aqueles fantasminhas, com aquela carinha cheia de pó de arroz, contando as suas historinhas, enquanto as pessoas estão todas aí, uma porção de pessoas, conhecendo o reino das trevas. E eles ficam aí contando as suas historinhas, que milagres, e não apresentam Jesus que veio e morreu na cruz do Calvário para salvar a alma delas, para perdoar os pecados. As pessoas estão surtando. As pessoas estão dentro dos seus apartamentos surtando, jogando bujão de gás da janela, se jogando da janela, se matando criança, matando filho, tacando fogo dentro da própria casa com toda a família. E esses fariseus hipócritas ficam aí ostentando. Por causa de quê? Porque eles são pessoas usadas por Satanás. Ensinos de demônios, espíritos de demônios. E quando nós viemos aqui falar, as pessoas acham que nós estamos contra o ministério. Eu não estou contra o ministério. Eu não estou reclamando com Deus, porque Deus está mandando falar aqui. Deus que está nos usando para falar. Como essa palavra aqui, que nós acabamos de ler, de 2 Reis 22, briga com a Bíblia. Briga ali com a Bíblia, porque aquilo ali é um exemplo de Deus. É um bom exemplo, está escrito ali. Os homens eram fiéis, quem cuidava da casa do Senhor, estavam lá prontos a receber o dinheiro que o rei falou, olha, esse dinheiro que está aí, dá na mão deles para que eles cuidem da casa do Senhor. E essas ofertas que o povo dá aí no altar aí, enche as sacolas de oferta, é para quê? Não é para poder cuidar de almas? Não é para cuidar de almas? Levar o evangelho que salva as almas, mas tem sido feito com integridade? Meus irmãos, olha, deixa eu falar para você. Quando o sumo sacerdote lá pegou o livro, né, e ele deu na mão do outro rapaz lá que era o escrivão, aquele rapaz pegou o livro da lei, a palavra de Deus, e foi lá e leu para o rei. Leu para o rei. Leu aquilo. Ele não pegou aquilo, sabe? Eu não vou ler isso aqui para o rei, não. Não vou me meter nisso, não. Ele foi lá e leu. Falou para o rei a verdade. Olha, rei, está escrito aqui isso. Mas olha como é que nós temos procedido. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Olha como é que nós temos procedido. Não é isso que tem que ser feito dentro das igrejas? Apontar para as pessoas seu pecado? Sem ter medo de que aquela pessoa vai gostar ou não, ou se a igreja vai sair de 10 para 5 membros? Não é isso que a igreja tem que fazer? Não é isso? Se no próximo domingo, ou próxima quarta-feira, ou próxima segunda-feira, sei lá, vai dar metade do povo, mas a verdade não tem que ser pregada? Pega João e lê lá quando Jesus fez a multiplicação dos pães, que ele diz assim, eu sou o pão da vida. Multidões deixaram ele. E ele virou para o discípulo e falou assim, vem cá, vocês também não vão me deixar não? E um dele falou, Senhor, para onde nós iremos se tu tens palavra de vida eterna? Vê se uma multidão não deixou ele. Mas ele pregou o que tinha que ser pregado. Ele obedeceu o que Deus, o Pai, determinou que ele viesse fazer. Morreu na cruz por obedecer à voz de Deus. Mas muitos ministérios, placas de igreja que estão por aí, pregam o evangelho meia boca. Pega um evangelho, pessoal, adulterado. O que é adultério? O que é adulterar? O que é adulterar? É você estar envolvido com o que não é legítimo, com o que é falso, com o que é mentiroso, não é verdade? A pessoa que adultera, ela está envolvida com o que não é legítimo, com o que é falso, com o que não é o real.
Não é verdade? É assim. Então as pessoas têm pregado, muitos estão com o ministério aí, entendeu? Pregando um evangelho adulterado, como fala lá Coríntios 4, que fala. Então, meus irmãos, aquele rei rasgou as vestes. Ele mandou ir lá e fazer o que tinha que ser feito para que pudesse voltar à prática daquela palavra. Nós não podemos desviar os olhos dessa palavra. Nós não podemos desviar os olhos dessa lei. Olha, eu digo para você, cada versículo da Bíblia, cada vez que a gente pega a Bíblia e a gente vai lendo, é como se nós estivéssemos cavucando a terra. Desculpa, pessoal. É como se nós estivéssemos entrando numa caverna obscura, sabe, com aquela lanterninha na cabeça, como aqueles escavadores fazem, para procurar a pepita, e vai escavacando, escavaca. Aí quando ele acha aquela pedra bruta, ele tem que pegar, fazer uma purificação, fazer um trabalho para poder aflorar o diamante, o valor daquela pepita. E aquilo é de grande valor, aquilo pode mudar a vida da pessoa. Assim é cada versículo da Bíblia. Cada versículo da Bíblia que nós lemos é uma pepita, pessoal, valiosa, que o mundo despreza, que esse mundo despreza, esse mundo joga fora. Esse mundo despreza a palavra do Senhor. Davi disse, a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são fiéis, são mais desejáveis do que o ouro depurado. Entendeu? Assim é a lei do Senhor. A palavra de Deus transmite vida. Esse mundo é morto, esse mundo que nós vivemos aí, existe essa amargura, essa depressão desenfreada, porque a palavra de Deus não está aflorada dentro dos corações. A palavra de Deus não está viva dentro dos corações. E os lugares que deveriam fazer o trabalho, sabe, de fazer essa palavra florar dentro das pessoas, de fazer essa palavra que liberta, que salva dentro das pessoas, eles levam a maior parte do tempo falando coisas que, sabe, não alimentam o espírito das pessoas, satisfaz o ego delas, faz elas, sabe, ir em busca só de milagres. E igreja vive cheia de pessoas que só querem milagre, ficam sacudindo garrafa e balança a toalha para um lado, balança a toalha para o outro, e vai lá com cartela colocar adesivo, e vai lá para poder assoprar trombeta, e vai lá para poder pegar sal daqui, e pega óleo dali, e pega farinha daqui, e assim que estão as igrejas. E o evangelho de Cristo não chega aos corações, e as pessoas entram na igreja vazia e saem vazias, entram na igreja ali e não saem para causar uma mudança nelas fora, um arrependimento. Quando elas saem dali, elas saem para poder ter um arrependimento. Sabe, meu irmão, uma vez eu era pastor de uma igreja, eu dirigi uma igreja, e eu fazia sempre a reunião de manhã, 7 da manhã. Sempre que dá o nome de jejum, né? Fazia a reunião, primeira reunião do dia. E tinha lá uma pessoa que ia assistir o culto. Então eu fiz o culto, tudo bem, encerrei o culto, falei, eu vou ter que levar um sapateiro ali, para mim poder consertar a sola do sapato. Estava gasta, eu tinha que trocar a sola do sapato. E quando eu fui lá levar o sapateiro, eu coloquei lá no sapateiro e voltei, vim na calçada. Aí vinha um senhor que estava no culto, que tinha acabado de participar do culto. Então, quando ele veio, eu vi ele, mas ele não me viu. Aí ele veio assim, ó. Né? Dando um trago. Eu, como pastor, eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Elas fazem da vida o que elas quiserem. Eu vou pregar o evangelho. Elas fazem da vida dela o que elas quiserem. Eu deixo a encargo do Espírito Santo. O trabalho do pastor é esse. É deixar ao encargo do Espírito Santo, porque ele que convence o pecador do pecado. É ele que faz as mudanças. Quando ele me viu, o que ele fez? Ele botou assim para trás, o cigarro assim no dedo de trás. Ô, pastor, tudo bem? Só que a fumaça está subindo atrás dele. Eu vi aquela fumaça subindo atrás dele. Se eu demoro mais um pouco, aquele ia queimar o dedo. Entendeu? Só que as pessoas escondem de mim, mas ela não pode esconder do diabo e de Deus. Entendeu? Apesar que não tinha escondido, porque eu estava vendo a fumaceira subindo atrás dele. Entendeu? As pessoas querem esconder do homem, do pastor, do que está ali. Mas não esconde Deus, pessoal. Ninguém esconde Deus, e pior, não esconde do diabo. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu estou aqui para pregar o evangelho. Se as pessoas vão aceitar ou não, é problema delas. Se elas quiserem continuar nas suas práticas antibíblicas, problema delas. O meu trabalho aqui é fazer o trabalho de Ezequiel, capítulo 18, atalaia, do verdadeiro atalaia, que é, meus irmãos, tocar a trombeta. Eu tenho que tocar a trombeta.
se as pessoas vão dar ouvidos, é ela, mas Deus não vai cobrar de mim. Porque Deus, quando falou assim, Joel, vai lá e faz isso assim. Como eu já disse aí no resumo que eu fiz um vídeo aí, né, que eu falei o resumo aí, eu já disse para vocês o porquê que eu estou aqui e porquê que eu faço isso. Deus disse, Joel, vai lá e faz isso. E eu estou aqui fazendo. Eu estou aqui fazendo, obedecendo a voz de Deus. Fazendo o que Ele pede para mim fazer, o que Ele mandou eu fazer. Que é alertar as pessoas e dizer para as pessoas, olha, arrependei-vos e convertei-vos. O Cristo, Filho de Deus, foi enviado a esse mundo para morrer, a fim de que nossos pecados fossem perdoados, foi elevado aos céus e Ele promete um dia voltar para buscar aqueles que são seus, aqueles que se permitiram ser lavados e remidos no seu sangue, abandonar esse mundo, aceitar o seu sacrifício. Eu estou fazendo isso. Talvez não tão bem, não falando tão bonito como muitos falam por aí, entendeu? Mas eu estou fazendo, tá certo? Agora, se as pessoas vão se sujeitar a dar ouvido e abandonar os seus pecados capitais, a perdoar quem lhe ofendeu, a querer mudar mesmo, aí é com elas. Mas, como diz o livro de Provérbios, não quiseram meus conselhos e desprezaram toda a minha repreensão, comerão dos frutos dos seus procedimentos. É o que está acontecendo por esse mundo. O que está acontecendo nesse mundo, pessoal, é exatamente isso. As pessoas não querem o conselho de Deus. Elas não querem a repreensão de Deus. Elas querem seguir seus próprios conselhos. Entendeu? E aí nós vivemos nesse mundo de guerra. Nesse mundo de guerra. Eu digo para você uma coisa. Os únicos 3 poderes que eu creio é os 3 poderes chamados Pai, Filho e Espírito Santo. Não é executivo, legislativo e judiciário. Esses aí, eu apenas oro por eles. Eu faço o que a Bíblia diz, ore pelos aqueles que estão nas autoridades. Eu oro por eles, mas eu não creio nesses 3 poderes. Como é que eu posso crer nos 3 poderes que eles não se entendem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Eles são um. Os 3 poderes são individualistas. Cada um quer fazer a sua parte. Cada um quer fazer. É um tirando o corpo fora. E nós vemos isso todos os dias. Os escândalos acontecendo no meio das autoridades, no meio daqueles que deveriam levar credibilidade aos seus eleitores, aquelas pessoas que estão ali, debaixo do seu guarda-chuva, politicamente falando, entendeu? Politicamente falando, constitucionalmente falando, entendeu? Eles são maus exemplos. E nós temos que ficar o quê? Nós temos que assistir na nossa cadeirinha e ficar calado. Nós não podemos falar nada. Nós temos que pegar e fazer, sabe o quê? Entregar na mão de Deus, como eu tenho feito. Eu tenho orado todos os dias por essas autoridades. Eu tenho orado todo dia. Eu oro por essas eleições. Eu fico vendo as pessoas aí aparecendo na televisão e eles têm, sabe, solução para tudo. Eu não sei como é que pode. Eu estava falando com a minha esposa, eles não têm nem vergonha na cara de falar o que estão falando. O sujeito tem solução para tudo. Eles falam que vão fazer as coisas, pessoal, que em 100 anos não aconteceu. E eles falam que vai fazer. Eles têm 4 anos. 100 anos ninguém conseguiu fazer. E eles falam que em 4 anos vão fazer. Se eles pegar 2 mandatos de 8 anos, eles não conseguem fazer. Mas eles dizem aí que vão fazer. Porque eles têm solução para tudo. Mas depois que se elege, é desculpa para tudo. Depois que senta na poltrona lá, que vai ver a realidade, é desculpa para tudo, porque não depende só deles. Vê como é que é aí. Nós vemos todos os dias. Então nós temos que colocar a nossa vida tão somente na mão de Deus, tão somente esperar em Deus. Os que esperam em Deus sobem como águia. Esperei confiantemente no Senhor, diz o salmista Davi. Nós temos vários salmos dizendo dos que esperam em Deus, dos que confiam em Deus. Então, meus irmãos, o rei Josias, ele se arrependeu, rasgou as vestes, rasga seu coração e permita que Jesus entre nele. Meu irmão e minha irmã, eu tenho falado nisso sempre encerrando o vídeo. E eu falo aqui mais uma vez. O arrebatamento da igreja vai pegar muitos de surpresa. E muitos que estão aí dentro das igrejas vão ter a maior decepção da vida deles. Quando eles olhar para um lado e ouvir falar que sumiu multidões de pessoas. E eles olhar, que notícia é essa? O que está acontecendo? E eles pegar a internet e ver, olha, multidões de pessoas sumiu, o avião caiu, o trem bateu, o carro bateu, está uma tragédia tremenda, porque sumiu multidões de pessoas. E eles caem em si e ver que eles ficaram, aí eles vão ter que enfrentar o anticristo. Vão ter que enfrentar a grande tribulação.
É aí que eles vão ter que provar se eles querem realmente morrer por Cristo e ter a salvação, ou receber a marca da besta e viver a eternidade no reino das trevas. O arrebatamento da igreja vem aí. Se prepara.